Oi, meu nome é Ana Mazaro, bem-vindos ao meu vídeo. E hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, que é o uso de IA no mercado da moda. Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like aqui embaixo. Por favor, vai comentando ao longo do vídeo aqui embaixo também, porque isso ajuda bastante. Compartilha com aquele amigo seu que gosta sobre assunto de moda e não deixa de me seguir aqui e também nas outras redes sociais, tudo bem? Recentemente, eu fui bombardeada com vários posts falando sobre IA. O mais interessante que eu achei, que deu bastante gatilho pra mim falar sobre isso, foi esse post do Feio falando sobre IA é coisa de pobre, e alguns outros vídeos que estavam falando sobre o uso de IA de outras maneiras, mas que eles estavam colocando esse comparativo das artes. E um deles que eu achei muito interessante era do pessoal parabenizando bastante a Porsche por dar créditos a alguns artistas que fizeram parte da última propaganda deles, que ficou magnífico. Eu amo esses estilos de animação. Também a Hermès recentemente fechou uma parceria com uma outra artista, entre outras marcas que nesses últimos dias resolveram anunciar e dar crédito a esses artistas. Olhando superficialmente, seguindo bastante o post que o Feio fez, parece fazer bastante sentido, né? De um lado, a gente tem aquela marca varejista usando a IA barata de forma totalmente visível e escancarado a qualidade, enquanto a marca de luxo vem anunciando parceria com artistas humanos e dando crédito. E isso desenha totalmente aquele abismo que a gente já sabe. E aí surgiu várias perguntinhas nesse processo de: será mesmo que a marca de luxo vai abandonar a IA? E se eu te dizer que esse tipo de pergunta era totalmente errada? A pergunta certa, ela seria bastante incômoda. Pra gente entender um pouquinho da lógica que eu quero trazer aqui pra vocês, eu acho que eu vou pegar um exemplo do século XIX. Lá atrás, o processo de fotografia era totalmente caro, exclusivo pra elite, chegava a ser um processo alquímico, nada acessível. E quando as câmeras portáteis começaram a chegar no mercado e começaram a se popularizar, muitos desses fotógrafos começaram a dizer que, pronto, a arte acabou, de uma forma bastante pejorativa e dizendo que neste período qualquer um poderia tirar foto. Tanto que a fotografia nesse período foi bastante criticada e foi até desprezada por muitos artistas nesse período. E sabe o que aconteceu depois? Essa ferramenta você tá usando aqui agora. Provavelmente vendo meu vídeo ou enquanto tá me ouvindo tá usando, né? Que é o seu celular. Seu celular neste exato momento não matou a fotografia. Pelo contrário, ele começou a separar bastante a ferramenta do seu tipo de uso. Por exemplo, você pode tirar aquelas fotos bem banais e bem bobas, como também pode ser parte de uma composição da capa de uma revista super cara ou até mesmo sendo usada para desenvolvimento de videoclipe. O valor deixou de estar totalmente na ferramenta, mas sim em quem tá usando e como tá usando. A IA generativa, ela tá num ponto desse tipo de virada. Toda tecnologia que ela começa sendo acessível, ela gera um pouco do estranhamento. Ela começa também de uma forma totalmente de baixa qualidade. Por exemplo, aqueles vídeos do Will Smith comendo totalmente de forma absurda. E o primeiro instinto de todo mundo é recuar ou começar a pesquisar mais. E a ferramenta da IA, ela já surgiu com o propósito de ser alimentada. Quanto mais as pessoas usavam, mais ela começava a desenvolver e chegar nessa qualidade que a gente tem agora. Não à toa, da pandemia pra cá, principalmente ano passado, muitas pessoas e muitas marcas começaram a utilizar bastante as IAs, fazendo propaganda, fazendo de forma bem casual. E as marcas de luxo também estavam inseridas aí, como também outras áreas. Até mesmo no cinema começou a usar bastante o uso da IA. Porém, é importante lembrar que o mercado de luxo, ele não vende apenas o produto, ele vende distinção, ele vende experiência. E nada distingue mais do que dizer que alguma coisa foi feita por uma pessoa, atualmente. Até porque o público que o mercado de luxo trabalha são bastante consumidores de arte. Sem contar que também muitos artistas nesse processo começaram a fazer bastante críticas e levantamentos de quanto aquilo seria problemático para a carreira de muitos artistas, né? E isso levou a uma certa crítica no mercado de luxo também. E aí você começa a pensar, pronto, então tá aí, o mercado de luxo real vai abandonar a IA mesmo, por conta dessas críticas também. Errado novamente. O que vai acontecer vai ser algo bastante sutil e até de certa forma maliciosa. O luxo, ele não vai abandonar a IA, ele vai tornar ela invisível. Essas parcerias com esses artistas são uma certa fachada nobre em resposta à pressão do seu tipo de mercado neste exato momento. Mas nos bastidores, a IA ela vai continuar sendo usada como uma ferramenta bastante estratégica e também para aprofundar ainda mais o
o tipo de exclusividade, mas jamais para tentar baratear a imagem. Então pensa comigo, a curadoria e a experiência super VIP que muitas dessas marcas oferecem, a IA vai analisar bastante os dados, principalmente daqueles clientes mais valiosos, até mesmo para antecipar o tipo de desejo de consumo deles. E oferecendo produtos, aquelas experiências hiper personalizadas também, de forma muito mais rápida, dando também aquela sensação de que aquele produto foi escolhido. Também vão ser utilizados em design de produção. Aí ela vai poder gerar milhares de variações que antes eram feitas por pessoas de forma muito mais rápida. Por exemplo, aquele broche exclusivo para uma marca vai permitir que um cliente super VIP co-crie com a marca, de forma totalmente digital e prática dentro da experiência da loja, mantendo bastante aquela aura de sob medida. Sem contar que também ele é muito utilizado no marketing estratégico, por exemplo, também. Criações de campanhas digitais, bastante imersivas e até mesmo ativações daquele metaverso, que sendo bem honesta, eu não entendo nada desse universo do metaverso. Já fiz experiências na LVMH e tinha um trecho lá falando sobre o metaverso. E algo tão fora da minha realidade que eu ainda não consigo entender como que isso funciona, como esse consumo acontece. Aí ela vai estar muito aprofundada nessas partes de dados, principalmente. E também em outras categorias, como questões de lucro, totalmente para aprimorar e deixar mais ágil esse tipo de controle. E a mensagem vai ser bastante subliminar. O nosso produto é tão único que até mesmo a nossa tecnologia ela é feita sob medida para você. Enquanto isso, o que a gente vai ver no mercado de massa vão ser separados por duas categorias. Eu vou colocar essas duas categorias porque eu não acho justo a gente englobar microempreendedores. Por exemplo, aquela mulher que está começando um empreendimento dentro de casa, de forma totalmente simples, tem muita forma de financiar esse sonho ou essa carreira. Elas acabam bastante usando a IA por saber que atualmente para algo ser vendido, um docinho ser vendido, precisa se tornar instagramável. Então, até mesmo para criar posts, aquele layout do perfil do Instagram, ou até mesmo do WhatsApp, por exemplo, muitas delas vão recorrer a esse tipo de ferramenta. Para ela, é necessário naquele momento. Diferente da outra categoria que eu coloquei. São aqueles varejistas que, por exemplo, têm como pagar, mas não querem. Eles visam somente o lucro final. Então, o baixo custo de produção e o volume máximo, e isso que gera bastante esse desconforto. Aqui a gente já vê o quanto essa divisão ela já está cristalizada. A mesma ferramenta ela é usada para criar um valor simbólico, como autoria e exclusividade, enquanto para uns ele tem um valor mais funcional, pelo preço baixo, pela necessidade e pela conveniência. E aí é interessante eu trazer mais duas camadas para isso. A primeira é que o mercado de trabalho neste exato momento, ele também vem mudando. Se a IA é tão mal vista, por que agora estão abrindo bastante vagas para engenheiros de prompt ou até mesmo cursos dentro de faculdades focadas na criação de inteligência artificial? E aí vem de novo aquela outra pergunta: quem que vai ocupar essas vagas? A gente já sabe que quem já tem mais acesso à educação de ponta e tempo para se especializar já vai conseguir sair mais na frente. E novamente é mais uma nova divisão que nasce com uma nova tecnologia. A segunda camada que eu quero trazer para vocês é o custo real da IA. A IA ela não é feita como mágica, né? A gente acha maravilhoso já perguntar para ela que logo surge. Porém, a gente tem que lembrar que a IA ela consome bastante energia e principalmente água, numa escala totalmente absurda somente para funcionar. O treinamento mais avançado de um modelo pode consumir mais água do que centenas de famílias. E aí que vem aquela coisa, e o preço? A IA de ponta, com mais qualidade, rapidez, desenvolvimento de pensamento e qualidade, ela vai ser mais custosa. Tanto que muitas pessoas, com o tempo, quanto mais ela foi desenvolvendo e melhorando a qualidade, foi reparando que para o público que é gratuito, chega um determinado período ela começa a ser bastante burra, vamos colocar assim. E ela é assim de propósito, porque o foco das empresas é o lucro. Então ela quer que você vá atrás de pagar esse valor. Mas não só por isso, é também porque o funcionamento dela vai ficando muito caro. E a gente teve ao longo desses anos bilhões de investimentos. Esse ano a gente já sabe que vai ter mais bilhões ainda de investimentos na IA. E isso vai ser algo proporcional. E isso também nos leva num futuro muito provável. Quem vai ter acesso à IA é quem já pode pagar. E o resto vai ficar com aquelas versões totalmente limitadas, com baixa qualidade.
bastante lentas e cheias de anúncio, por exemplo. Aí chegamos no ponto central. A IA, ela não é vilã total dessa história. Ela é uma ferramenta. O vilão é o sistema que a utiliza. Todos nós vivemos sob um sistema que visa a todo custo o lucro e a acumulação. Esse sistema, ele captura qualquer tipo de tecnologia e molda para os seus dois tipos de objetivo, que é, novamente, aumentar os seus lucros. Segundo ponto, que é recriar status, transformando, às vezes, o que era mais comum em algo raro e de difícil acesso. A almofada da loja que o Feio coloca na sua publicação, ela só existe porque ela eliminou o custo de um designer. A campanha artesanal daquela grife super cara, ela só existe porque ela vende distinção. E ambos são sintomas do mesmo sistema. É um espelho quase perfeito da nossa desigualdade em que vivemos. A IA ela não vai resolver os problemas sociais, ela vai refleti-los e, bem provável, cada vez mais ampliá-los. Então, voltamos àquela pergunta inicial. A IA é coisa de pobre? O mercado de luxo vai afastar mesmo do uso da IA? A resposta é não. A IA não vai ser somente para pobres, no sentido mais genérico dela. O futuro é IA barata, visível e somente funcional para muitos, versus IA super cara e invisível e poderosa para poucos. A ferramenta vai ser a mesma, o que vai mudar é meio que a porta de entrada. E quem controla essas portas é o sistema em que a gente vive, e que sempre separou quem pode e quem não pode. E aí a questão que fica e o que eu quero também deixar para vocês. Aqui a questão não é tecnologia ou ferramenta, aqui é questão sobre ética e política. Aquela exposição de IA que aconteceu um tempo atrás aqui no Brasil, ou até mesmo aquela outra exposição que teve lá fora, uma coisa ligada à fábrica de chocolate, e a almofada que o Feio colocou no seu post, são só o começo. Mas a conversa sobre quem controla o novo futuro está só começando. Enfim, é isso. Quero muito ouvir sobre vocês, quais são as opiniões de vocês, então, por favor, deixem seu comentário aqui, deixem seu like. E eu também quero que vocês compartilhem com quem gosta do assunto, me sigam aqui também e nas outras redes sociais. É isso, um beijo, tchau!